Esta foi a câmera de vigilância que flagrou o acidente registrado aqui na rua Domênico Sônego durante o final de semana. O corpo veio cair aqui, ó, em frente a uma residência, próximo aqui ao escritório da Fontana e à imobiliária Nova Aliança, na Domênico Sônego, próximo às 6 horas da manhã, como mostram as imagens. Veja só a imagem que mostra no momento. É rápida essa imagem porque foi editada, foi tirada apenas ali a parte em que acontece. Essa jovem voltando do trabalho, ela trabalhava na vigilância radar e também, segundo informações, fazia bico à noite em um pub bar. Ela estava voltando, andando por aqui na calçada, Não se sabe se na verdade indo trabalhar ou voltando do trabalho, isso não ficou claro. Mas ainda estão aqui os estilhaços aqui no local. Vários pedacinhos do veículo, vários pedacinhos do carro, placa aqui, né, sinalizando para a presença de crianças também, para tomar mais cuidado. E aqui a placa da velocidade máxima de 40 km por hora derrubada. Foi nesse local aqui, ó, que ela foi atropelada. Essa placa aqui veio junto com ela e a mulher foi parar lá na frente. Então veja só para onde ela foi arremessada. A violência, exatamente, a violência como isso aconteceu. O corpo dela para lá na frente, então, vários metros aqui de distância. E aí a polícia começou a investigar, porque o veículo Pajero TR4, ele acabou fugindo sem prestar socorro, quase 6 horas da madrugada. Durante já a manhã desta segunda-feira, a polícia agiu rápido e agentes da Divisão de Investigação Criminal de Criciúma localizaram o veículo. O carro no bairro São Luís. É esse que você vê nas imagens. O veículo, portanto, no bairro São Luís, numa casa de vizinhos, foi encontrado a Pajero. Dá pra ver que ela tá amassada, porque bateu na placa também, não só na moça, mas bateu na moça com bastante velocidade. Repare que ele se perdeu, porque o lado de cada via é contramão. Quer dizer, você não pode ir nessa direção, você pode vir de lá, você não pode ir nessa direção. E ele atropelou ela na contramão. Ele invadiu aqui, ó, o lado de cada pista para atropelar ela, que estava na dela, andando como uma pedestre, né? Andando, enfim, na sua. Então, uma situação trágica. A perícia foi feita já nesta segunda-feira na sede da DIC e o caso agora foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia, porque durante a tarde desta segunda-feira, como a página do programa Linha Verdade no Facebook já tinha adiantado durante o final de semana, a advogada foi procurada pelo autor para que ele então pudesse se apresentar para a delegacia de polícia. E foi o que aconteceu. Durante a tarde desta segunda-feira, o senhor JVSF, um jovem inclusive, aproximadamente 20 anos de idade, foi se apresentar na delegacia de polícia ao delegado Túlio Falcão, que é agora quem comanda a investigação deste caso. O delegado André Borges Milanese, da Divisão de Investigação Criminal de Criciúma, porque este caso está sendo tratado como homicídio culposo, até quem sabe com dolo eventual, conversa com a gente aqui no programa, trazendo mais detalhes a respeito do caso que chocou toda a região. Esse é um caso que, a princípio, vai ser tratado como um homicídio culposo de trânsito, né? O veículo foi apreendido hoje pela manhã aqui pela DIC, policiais da DIC. Ele estava numa casa vizinha ou próxima à casa do proprietário, aqui no bairro São Luís. Mas é um veículo TR4 preto. Ele está bastante danificado na frente, inclusive tem fragmentos de cabelo ali no painel, que deve ser provavelmente a da vítima, né? E essa investigação, por se tratar de um homicídio culposo, né, com autoria identificada, ela não vai ficar a cargo da DIC, vai ficar a cargo do primeiro DP, o delegado Túlio Falcão já está tomando as primeiras providências. Segundo informações, o advogado do autor estaria apresentando ele agora no tarde do primeiro DP, e ali ele vai dar a versão dele do que ocorreu, né? Nós temos imagens do fato, né? Temos o carro apreendido, então a autoria está bem esclarecida. E agora vai se apurar por que houve essa omissão de socorro, né? Por que ele se evadiu do local do acidente. E também se houve algum tipo de culpa da vítima, não se sabe se realmente foi em cima da calçada ou se foi no meio da rua, né? É isso que a investigação vai provar, se realmente foi um homicídio realmente culposo ou teve alguma ação aí
por parte do motorista que possa configurar um dolo eventual. A partir de agora ele vai responder em liberdade daí, delegado, nesse caso, porque não fugiu do flagrante. No princípio, sim, em liberdade, né? A não ser que o delegado que vai coordenar a diligência entenda que seja necessário pedir algum tipo de prisão preventiva, ou temporária ou outra cautelar contra ele. Mas daí lá o delegado da primeira DP que vai poder explicar melhor. O veículo, por enquanto, ele está aqui na DIC ainda. Está aqui na DIC, ele vai ser periciado, o IGP deve vir para cá e acredito que o delegado, primeiro DP, deliberará pela apreensão do veículo, pelo menos até o final da instrução, que pode ser necessário fazer uma perícia complementar. Delegado, e agora, né? Como é que fica? Houve o depoimento, como é que a polícia está interpretando, digamos assim, essa situação aí, um homicídio com dolo eventual, culposo? Sim, desde a data de ontem, quando a Polícia Civil tomou conhecimento dessa situação dos fatos, a primeira DP e a Divisão de Investigação buscou algumas informações, vieram algumas informações, até conseguimos localizar o veículo, né? Apreendemos também o veículo, né? Uma Pajero, e o próprio suposto autor do fato, né? Ele compareceu na presença de 2 advogados, expondo esses fatos, inclusive houve uma ligação anterior ao delegado Túlio para que formalizasse esse horário de atendimento com o suposto autor. E a partir desse momento nós fizemos a colheita, o interrogatório deste adulto de 21 anos de idade, devidamente identificado, ele não possui passagens policiais e a polícia pretende agora realizar a investigação com relação ao acidente, se eventualmente a gente vai trabalhar com eventual homicídio doloso, né, na direção do veículo, ou o acidente de trânsito, um homicídio culposo, ao qual também existe aquela qualificadora, 2 situações específicas, em um acidente, essa fatalidade, esse homicídio no trânsito ocorreu numa calçada, então existe aquela qualificadora, né, invadiu a própria calçada e também não parou o veículo para o atendimento, né? Poderia ser inclusive considerado mais a omissão, né, no socorro, né? Pois a princípio a vítima acabou falecendo, né, devido a esse acidente, e é perceptível, né, nos detalhes do veículo que o abarroamento foi praticamente na frente do veículo, de frente, né? Ele inclusive invadiu a pista contrária para atingir essa vítima, essa moça, né, também de 26 anos, invadindo a calçada, inclusive batendo numa placa de sinalização que ele fala que é 40 por hora, né? E possivelmente estava uma velocidade excedente, esse limite perceptível naquela via. E nesse momento a gente acionou o IGP também e a gente precisa agora alguns detalhes periciais com relação à identificação de velocidades, o local do crime, do acidente, algumas imagens perceptíveis do local para ver a velocidade e alguns outros detalhes com relação a outras testemunhas, né, que durante esses 30 dias deverão ser intimadas para melhor esclarecimento dos fatos. O que ele falou em depoimento, doutor? No depoimento, ele expôs essa situação, né, esse envolvimento, confirma que ele tinha saído de um estabelecimento comercial, uma festa, né? A gente não vai dizer o nome da empresa, né, do local, mas ele confirma essa situação. Possivelmente ali ele até confirmou também que ingeriu bebida, né? Então a gente precisa ainda avaliar essas situações, ouvir outras pessoas ao entorno, né, para confirmar, né, a quantidade, até porque como o fato aconteceu no domingo, né, praticamente é difícil agora a realização do bafômetro ou a realização de outra perícia, né, específica para definir a embriaguez ou alguma outra situação que poderia trazer a hipótese aí de um homicídio doloso, né? E até para explicar, parece que esse entendimento é um pouco mais recente até, de se tratar de um homicídio, um acidente que acontece no trânsito. Explica um pouco melhor, por que desse entendimento, delegado? Houve uma modificação bem recente no Código de Trânsito, né, e até aumentou a pena por esses motivos. Muitas vezes haveria a ideia, né, o reconhecimento do dolo eventual, né, e se houvesse essa confirmação da ingestão de bebida alcoólica ou a pessoa houvesse a utilização de uma substância entorpecente, isso dificulta a percepção, né, do condutor no trânsito e, consequentemente, um acidente dessa situação, ao qual ocorre o falecimento da vítima, pode se encaminhar eventualmente como um dolo, né, eventual e um homicídio, né? Porém, muitas vezes as provas acabam sendo prejudicadas, né, porque não houve o flagrante naquele momento, né? Somente hoje, na segunda-feira, houve essa identificação
pormenor desse cidadão e a gente sabe que após praticamente aí 24 horas, né, a pessoa já não tem mais aquele efeito, né, do álcool, isso dificulta, né, o reconhecimento desse dolo eventual e, consequentemente, ele poderá ser e deverá ser também, né, indiciado por um homicídio no trânsito com aquelas qualificadores específicas do trânsito. Ele invadiu a calçada e também na contramão, isso ainda pode piorar a situação? Também, ele invadiu a calçada na contramão, isso é uma qualificadora para a questão do Código de Trânsito brasileiro, né, quando a pessoa acaba invadindo a calçada, cometendo qualquer infração no trânsito, nesse caso foi o homicídio, né, houve essa situação específica, inclusive não parou o veículo para socorrer a vítima. Segundo o depoimento, ele não percebeu que seria uma mulher, né? Então, talvez a gente percebe que existe uma percepção desse rapaz, né, que alguma coisa sob o efeito de alguma situação específica, né? A gente não tem como definir se estava, né, como uma percepção diversa da realidade, mas ele não confirma que, né, percebeu a presença dessa moça. E é difícil, né? A gente sabe que mesmo no período noturno, trafegando uma velocidade compatível com o local, consequentemente se percebe, inclusive se percebe até animais na estrada, bichos, né? Muito mais um cidadão, uma moça, né, de 26 anos, né, andando por uma calçada toda iluminada naquele local. E a placa permanece aqui, ainda na tarde dessa segunda-feira. Desse jeito, tudo caído no local. A vítima da situação e o enterro dela foi na cidade de Sombrio, de onde a família dela era, durante ainda a manhã desta segunda-feira. Inclusive fizeram contato com a nossa equipe algumas pessoas, como o proprietário da Vigilância Radar, o senhor José Altair Bach, manifestando as condolências, querendo saber maiores informações para passar para a família dela lá no local também, se de fato o autor já estava identificado, se ele já ia se apresentar. Nós confirmamos essa informação. Ela é a Edilane Cunha de Medeiros. Edilane Cunha de Medeiros é a mulher, portanto, que acabou sendo vítima desta situação. Pelas redes sociais, amigos manifestaram-se em relação à fatídica situação que aconteceu com a Edilane. Como eu disse, a empresa na qual ela trabalhava também manifestou o seu luto e o seu apoio neste momento. Mais uma tragédia registrada na cidade. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini, em mais uma reportagem de polícia.